Declaro aberta a presente sessão ordinária. Acolho a todos os nobres vereadores e a comunidade presente com o tema da campanha da fraternidade, igreja e sociedade e o lema "Eu vim para servir". Convido o vice-presidente que faça a leitura da ata número 06/2015. Ata da sessão ordinária número 06/2015. Aos 12 dias de fevereiro de 2015, às 19 horas, no recinto da Câmara Municipal de Vereadores de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, compareceram em sessão ordinária os vereadores Silvio Maica, Vanderlei Sassi, Valdir Zappellini, Geraldo Micheluzzi, Giovanni Tonetti, José Osni Ronchi, Mauro Bramorski, Pierre Gustavo Berg, Pedrinho Osmar Spezia. Iniciando os trabalhos, o presidente convida o assistente do Legislativo, Jair Micheluzzi, que faça a leitura de um artigo do regimento interno. E após lido, convida o vereador Vanderlei Sassi, que faça a leitura da ata número 5/2015, onde que o vereador Valdir Zappellini solicita que se dê a ata por lida. E o presidente submete à apreciação do plenário o pedido, e não tendo vereadores que se manifestaram, é dada a ata por lida e aprovada. O presidente convida o assistente legislativo, Jair Micheluzzi, que faça a leitura das correspondências expedidas e, após lidas, convida o vereador Vanderlei Sassi, que faça a leitura das correspondências recebidas. E assim, lidas, leitura do ofício da Câmara de Jaraguá do Sul, das indicações número 27 e 28/2015, do vereador Valdir Zappellini, de número 29, 30 e 31/2015, do vereador Mauro Bramorski, de número 32, 33/2015, do vereador Geraldo Micheluzzi, de número 34 e 35/2015, do vereador Silvio Maica, dos requerimentos 16/2015, do vereador Geraldo Micheluzzi, subscrito por todos os vereadores, de número 17/2015, do vereador Mauro, e de número 18/2015, do vereador Silvio Maica, e de número 19/2015, do vereador Giovanni Tonetti, do ofício número 22/2015 do prefeito. O presidente acusa o recebimento das indicações e requerimentos, os quais irão à deliberação na próxima sessão, e o requerimento de número 19/2015 do vereador Giovanni Tonetti, o qual solicita licença de 15 dias para tratar de assuntos particulares, e atendendo o artigo 24º, parágrafo 1º, solicita que o secretário da Casa tome as providências necessárias. Acusa também o recebimento das demais correspondências. Ordem do dia. O presidente defere as indicações cujo teor é envio ao prefeito dos seguintes pedidos. Indicação 13/2015 do vereador Pedrinho Osmar Spezia, pintura de faixas de pedestres e das lombadas em toda a extensão pavimentada do município. Indicação 14/2015 do vereador Pedrinho Osmar Spezia, viabilidade de pavimentação asfáltica na rua 1º de Maio. Indicação 15/2015 do vereador Pedrinho Osmar Spezia, viabilidade de pavimentação asfáltica na rua Otto Bauer, na subida do morro. Indicação 16/2015 do vereador Pedrinho Osmar Spezia, viabilidade de pavimentação asfáltica na rua Santa Catarina. Indicação 17/2015 do vereador José Osni Ronchi, informatização do atendimento para consultas médicas, internet ou telefone. Indicação 18/2015 do vereador José Osni Ronchi, criação por lei municipal de Fundação Hospitalar de Saúde em Massaranduba. Indicação 19/2015 do vereador José Osni Ronchi, pavimentação asfáltica na rua Amélia Bramorski, ao lado da loja Arco-Íris. Indicação 20/2015 do vereador Mauro Bramorski, conserto da iluminação no ginásio de esportes, pavilhão, no Centro Esportivo Municipal. A indicação 21/2015 do vereador Mauro Bramorski, limpeza nas dependências do Centro Esportivo Municipal. A indicação 22/2015 do vereador Mauro Bramorski, passar caminhão de lixo na rua 1º de Maio, que faz bifurcação com a rua Arceste Packer, 5 vezes por semana. A indicação 23/2015 do vereador Mauro Bramorski, notificar novamente os proprietários de terrenos baldios para roçadas e limpeza, sob pena de haver roçada pelo município e cobrada a respectiva taxa. Indicação 24/2015 do vereador Mauro Bramorski, implantar o projeto Calçada Legal
cuja lei já foi aprovada. Indicação 25/2015 do vereador Mauro Bramorski. Abertura da rua Eugênio Klein para fazer ligação com as ruas Francisco Bramorski e Vitor Bramorski e Avenida 7 de Setembro. A indicação 26/2015 do vereador Mauro Bramorski. Abertura da rua Vitor Bramorski, fazendo ligação com a rua 11 de Novembro. Fundos da oficina mecânica Wiles. O presidente submete à discussão o requerimento 14/2015, que requer a presidência envio às águas de Massaranduba do seguinte pedido: estudo de viabilidade para instalação de novos pontos de hidrantes em nosso município, de autoria do vereador Silvio Mãinca, e depois de ser amplamente discutido, é submetido em votação e, não tendo vereadores que se manifestaram, ao contrário, é aprovado por unanimidade. O presidente submete em discussão o requerimento de número 15/2015, que requer a presidência envio ao DEINFRA de Florianópolis e à SDR de Jaraguá do Sul do seguinte pedido: construção de uma lombada física na rodovia SC-108, trevo de acesso para a cidade de Massaranduba, de autoria do vereador Silvio Mãinca e subscrito por todos os nobres vereadores, e depois de ser amplamente discutido, é submetido em votação e, não tendo vereadores que se manifestaram, ao contrário, é aprovado por unanimidade. Na ordem do dia, ainda, o vereador Mauro Bramorski, presidente da Comissão de Ordem Social e Econômica, e o vereador Pierre Gustavo Berni convocam os membros das comissões para analisar os projetos pendentes em suas pastas na próxima quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2015, às 18h30. Palavra livre. O vereador José Osnir Ronque solicita seu afastamento por motivo de problemas de doença no pronunciamento da palavra livre. E o presidente submete à apreciação do plenário o pedido, e, não tendo vereadores que se manifestaram, é aprovado por unanimidade, e em seguida manifestou-se o vereador Giovanni Sidney Tonetti. Líderes da bancada, nenhum vereador manifestou-se, e nada mais tendo a deliberar, o presidente encerra a presente sessão ordinária e marca a próxima para o dia 19 de fevereiro de 2015. Eu, Jair Micheluzzi, assistente de legislativo, digitei a presente ata, a qual foi lavrada pelo vereador Valdir Zappellini, primeiro secretário, e vai assinada pelo presidente, pelos secretários e nobres vereadores. Massaranduba, em 12 de fevereiro de 2015. Está em discussão e aprovação a ata. Não tendo vereadores que queiram discutir, está aprovada a ata de número 06/2015 por unanimidade. Peço ao assistente do Legislativo, Jair Micheluzzi, que faça a leitura da resolução de licença do vereador Giovanni Tonetti e o ofício da convocação do vereador Renato dos Santos. Resolução 074/2015, do dia 13 de fevereiro de 2015. Autoriza o licenciamento ao vereador Giovanni Tonetti pelo prazo de 15 dias para tratar de assuntos de interesse particular. Artigo 1º. Primeiro, fica concedida a licença ao vereador Giovanni Tonetti para tratar de assuntos de interesses particulares pelo prazo determinado de 15 dias, a contar do dia 13 ao dia 27 de fevereiro de 2015. A licença que se refere ao artigo anterior é baseada no artigo 24, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Massaranduba. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Massaranduba, presidente Silvio Mãinca. Publicado no expediente da data supra, Jair Micheluzzi, assistente legislativo. Foi expedido ofício 19/2015 ao Renato dos Santos, suplente de vereador do DEM. Cumprimentando cordialmente, vimos através do presidente convidar Vossa Excelência para se fazer na presente na sessão ordinária do dia 19 de fevereiro de 2015, com início às 19 horas, pelo motivo que o vereador Giovanni Tonetti licenciou-se pelo prazo de 15 dias para tratar de assuntos de interesses particulares. 12 de fevereiro a 26 de... 13 de fevereiro, a 27 de fevereiro. E sendo o senhor portador do certificado de primeiro suplente da coligação PT Democratas, assim sendo, assumirá o cargo de vereador pelo prazo da licença do titular. Atenciosamente, Silvio Mãinca, presidente. Protocolado, então, pelo suplente de vereador Renato dos Santos, no dia 18 de fevereiro de 2015. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Solicito ao vice-presidente Vanderlei Sassi que faça as leituras das correspondências recebidas, requerimentos, indicações e projetos. Outras correspondências.
correspondência, senhor presidente, também? Isso. Também foi expedido o ofício 13/2015 ao presidente da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, convidando, atendendo o requerimento do presidente Silvio Manca, o 010/2015, convide para os 8 participantes maçarandubenses no projeto missionário da Inspetoria Salesiana Pio X, que ocorreu nos dias de 4 a 18 de janeiro de 2015, para comparecer à Câmara de Vereadores, trazer suas mensagens. De autoria do vereador Silvio Manca, requerimento esse aprovado no dia 9 de fevereiro. Na certeza do pronto atendimento, desde já aproveitamos o ensejo, firmando protestos de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Silvio Manca, presidente, protocolado no dia 13 de fevereiro por Anastácia Wrobleski. Foi encaminhado o ofício 14/2015 ao prefeito Mário Fernando Ranque, as indicações 013, 014, 015, 016, de autoria do vereador Pedrinho Osmar Spezia, 017, 18, 19, do vereador José Osner Ronque, 20 a 26, do vereador Mauro Bramoski, deferidas na sessão do dia 12 de fevereiro. Quem assina o presidente Silvio Manca, protocolado na assessoria do gabinete do prefeito, no dia 13 de fevereiro de 2015. Foi encaminhado a Jovita Alves Miller, secretária da Educação, o ofício 15/2015, informando que a Câmara de Vereadores designou o vereador Giovanni Tonetti como titular e o vereador Silvio Manca como suplente para fazer parte da comissão coordenadora, que fará parte da coordenação de adequação do Plano Municipal da Educação nos trâmites da Lei 13.005 de 2014. Atenciosamente, Silvio Manca, presidente, protocolado pela senhora Jovita no dia 13 de fevereiro de 2015. Foi encaminhado ao prefeito, ao presidente das Águas de Massaranduba, prefeito Mário Fernando Ranque, o requerimento 014/2015, estudos de viabilidade para a instalação de novos pontos de hidrantes no município de Massaranduba, de autoria do vereador Silvio Manca, protocolado também no dia 13 de fevereiro. Foi encaminhado ofício à SDR de Jaraguá do Sul, ao presidente Alcides Pavanello, e também estamos agendando uma audiência com Vanderlei Teodoro Agostini, presidente do DINFRA de Florianópolis, o requerimento 015/2015, o qual solicita a construção de uma lombada física na rodovia SC 108, trevo de acesso para a cidade de Massaranduba, de autoria do vereador Silvio Manca e subscrito por todos os nobres vereadores, realizada no dia 12 de fevereiro de 2015. E foi encaminhado ofício ao gerente da Caixa Econômica Federal, Gilberto de Massaranduba, o seguinte: encaminhamos a Vossa Senhoria cópia do relatório de gestão fiscal, sistema de coleta de dados contábeis dos entes da Federação, referente ao segundo semestre de 2014 da Câmara Municipal. Cordialmente, Silvio Manca, presidente, protocolado então na Caixa Econômica Federal na data de hoje. Seria essas as correspondências expedidas, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, assistente legislativo Jair, e peço agora que o vice-presidente faça as leituras das correspondências recebidas, requerimentos, indicações e projetos. Uso o recebimento atestado, declaro para os devidos fins que o paciente Mauro Bramorski esteve sob nossos cuidados no dia 19 de fevereiro de 2015, estando impossibilitado de exercer suas atividades normais no dia de hoje, Dr. Laércio Leite. Acuso o recebimento do e-mail da VEV, Escola do Legislativo da VEV, convida presidentes de partidos para serem parceiros nas formações. A Escola do Legislativo, vereador Marcos Manes, da Associação de Câmaras de Vereadores do Vale do Itapucu, vai fortalecer as parcerias com os presidentes de partidos, lideranças comunitárias e empresariais para atuar na formação política. Convites para que participem da Assembleia da entidade no dia 27 de fevereiro, às 15 horas, na Câmara de Vereadores de Barra Velha, foram enviados para que tenham acesso à discussão da reforma política e informar-se sobre o curso de formação política para futuros vereadores. Segundo o presidente da VEV, vereador Giovanni Tonetti, a entidade, através da sua escola, estará colocando à disposição dos partidos e demais lideranças este trabalho,
que é pioneiro no país com o objetivo de modernizar e fortalecer os legislativos municipais. A associação existente na região para facilitar os contatos. Os presidentes poderão enviar estes dados para o e-mail. A escola quer repetir o sucesso dos eventos já realizados, que diplomou mais de 300 alunos. Acuso o recebimento do ofício do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaraguá do Sul e região. Senhor presidente, Silvio Maica. Assunto: solicitação de auditório da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, vimos através desse solicitar a reserva da Câmara de Vereadores para o dia 25 de março de 2015, às 18 horas, para a realização da Assembleia Geral com os servidores públicos desta municipalidade. Sem mais para o momento, atenciosamente, Luiz César Schorner. Acuso o recebimento das seguintes indicações. Indicação 37 de 2015, do vereador Pedrinho Osmar Spezia e Geraldo Micheluzzi, solicita envio ao prefeito da seguinte providência: viabilidade de colocação de ventiladores na sede da rodoviária de Massaranduba. Indicação 38 de 2015, do vereador Silvio Maica, revitalização da Praça Irineu Mantic e estacionamento em torno da prefeitura. Acuso o recebimento do requerimento 20 de 2015 do vereador Silvio Maica. Requer esta presidência envio de correspondência à SDR, Secretaria de Desenvolvimento, e com cópia para o DEINFRA. Implantação de redutor de velocidade antes do acesso do trevo da SC 108 com SC 415, trevo de Massaranduba com São João do Itaperiú. Senhor presidente, seriam esses os ofícios, indicações e requerimentos recebidos. Obrigado, vereador Vanderlei Sassi. Acuso o recebimento do atestado do vereador Mauro Bramoski. Acuso o recebimento do e-mail da Anvev, conforme a leitura feita pelo vice-presidente. Acuso e defiro o uso do auditório da Câmara Municipal para o dia 25 de março de 2015, às 18 horas, para a realização de Assembleia Geral com os servidores públicos desta municipalidade para o SINZEP. Acuso o recebimento das indicações 037 e 038 de 2015 e acuso o recebimento do requerimento 020 de 2015, que irão à deliberação na próxima reunião ordinária. Comunicações e indagações. Dando a resposta ao vereador José Osnironque, para ficar registrado, o vereador questionou sobre o trevo de Massaranduba e a SC 415. A manutenção continua com o governo do estado. Numa oportunidade estava sendo negociado, mas não evoluiu, não foi fechado a manutenção para que o município desse a manutenção. O município já roçou algumas vezes, mas continua a manutenção com o governo do estado. E também referente à indagação do vereador Giovanni Tonetti, que solicitou, através da estudante Larissa Jaruzinski, que na escola Felipe Manque tinha um ônibus praticamente cheio, e indo crianças em pé, e já foi resolvido, já tem 2 ônibus naquela linha, está tudo resolvido. E quanto à indagação do paciente que está com um problema de agendamento de uma consulta, de uma cirurgia, então realmente a situação dele é uma cirurgia de coluna, e no ano passado, o vereador Ronque, foi feito 2, que nós somos referência em Jaraguá do Sul, e o SUS liberou 2 cirurgias de coluna para Massaranduba. Então esse senhor está na fila, está aguardando, mas do jeito que o governo federal tem cortado os recursos, vamos torcer para que aconteça o mais rápido possível. Defiro a indicação número 027 de 2015, do vereador Valdir Zappellini, que solicita ao Executivo a implantação de iluminação pública ao longo da estrada que liga a localidade de Alto Guaranimirim a Nossa Senhora Aparecida, São Paulinho.
Defiro a indicação de número 028/2015 do vereador Valdir Zapperini, que solicita ao Executivo colocação de placas de preferência no entroncamento das ruas Rodolfo Schmidt e Victor Bramoski. Defiro a indicação de número 029/2015 do vereador Mauro Bramoski e Pedrinho Osmar Spezia, que solicita ao Executivo a abertura da rua Leopoldo Manque, ligando com a rua 1º de Maio, no bairro Centro. Defiro a indicação de número 030/2015 do vereador Mauro Bramoski, que solicita embelezar a cidade de Massaranduba com pinturas dos meios-fios, postes, praças, entre outros locais públicos, bem como ornamentar com flores e plantas. Defiro a indicação de número 031/2015 do vereador Mauro Bramoski, que solicita ao Executivo ornamentar com flores e colocar placa "Seja bem-vindo a Massaranduba" no canteiro do trevo, em frente ao posto Zandoná. Defiro a indicação de número 032/2015 do vereador Vanderlei Sassi, que solicita ao Executivo instalação de lombadas na rua Campinas, próxima à Igreja Bom Pastor e próxima à casa do senhor Euclides Cristofolini. Defiro a indicação de número 033/2015 do vereador Vanderlei Sassi, que solicita a colocação de tachões de sinalização no centro das curvas que proporcionam maior risco de acidente na rua Campinas e Benjamin Constant. Defiro a indicação de número 034/2015 do vereador Geraldo Michelucci, que solicita ao Executivo macadamização e patrulhamento em toda a extensão do Morro do 7 de Janeiro, antes da Igreja da Comunidade Santo Antônio. Defiro a indicação de número 035/2015 do vereador Geraldo Michelucci, que solicita ao Executivo o alargamento da Rua 7 de Janeiro em 3 pontos críticos, onde as enxurradas levaram parte da lateral da rua, que seria no acesso ao bairro Guarani Mirim, na proximidade da antiga escola, em frente à residência do senhor Silvio Campigoto e em frente à residência do senhor Pedro Batista, logo após a empresa GDM. Defiro a indicação de número 036/2015, que solicita de 2015, do vereador Silvio Mãe, que solicita ao Executivo construção de praça no bairro Guarani Mirim. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Osni Ronque. Certamente Vossa Excelência se refere à praça em frente ao antigo hospital, né? Sim. Eu só queria confirmar uma situação. O senhor sabe dizer se o município já recebeu a outorga da escritura pública dessa parte ideal da congregação? Vereador José Osni Ronque, pelo que eu acompanhei, as irmãs já cederam. Tá ok. E a Mitra também deu parecer favorável. Só eu não posso afirmar para o senhor se já teve esse trâmite à prefeitura, porque a autorização e o consentimento aconteceu. Que já fazem 3 anos, mais ou menos, que vem sido comentado aqui nesta Casa Legislativa que esta praça está liberada para ser feito, que vai ser feito e não sai, né? Então, o que eu posso informar ao senhor que no ano passado viria recurso do Estado, mas infelizmente acabou não vindo, e agora esse ano vai acontecer essa revitalização, essa praça com recursos do município, e vamos torcer para que saia realmente essa praça, que venha de encontro à necessidade. Na oportunidade, as irmãs solicitaram e o prefeito sinalizou positivamente, então vamos cobrar para que realmente saia o mais rápido possível, agora com uma guarda coberta na área Ciduarte, mais essa praça, Guarani, e vem de encontro, né, vereador José Osni Ronque, que o Revita Center trata da saúde, então nada mais belo e aconchegante do que ter uma praça de frente à Revita Center, né? Não tenho nem dúvida, senhor presidente, o Guarani é merecedor dessa benfeitoria, porque ali certamente deveria ter sido o centro
da nossa bela cidade de Massaranduba, né? Já que está a matriz da nossa cidade, né? Então, toda melhoria e toda benfeitoria é extremamente viável. Passamos agora para a discussão e votação de requerimentos e projetos. Coloco em discussão e votação. O senhor vai botar o veto primeiro, senhor presidente? Ou os requerimentos? Vocês não analisaram? Não? Não tem. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final não teve parecer, então coloco em discussão o veto de número 06/2014 do Executivo ao projeto de lei complementar de número 01/2014. Senhor presidente, é o veto, né? Trata-se do veto. Tendo em vista que o nobre vereador Mauro hoje teve que ser submetido a uma pequena cirurgia, como foi já esclarecido, eu peço que, vistas do respectivo veto, para que possamos votá-lo na presença do vereador Mauro, que era então o presidente à época, para que a gente possa ter maiores informações em relação ao processo, ao projeto. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Vossa Excelência disse que não houve parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Casa Legislativa. Perfeitamente. Por que não houve? Passou o prazo. O veto voltou em dezembro, né? E os 15 dias passaram e a Comissão de Legislação e Justiça não se pronunciou. Estava concluído com eles. Isso. Senhor presidente, senhores vereadores, posso fazer um questionamento? O senhor fez o pedido de vista, mas acho que está em discussão. Sim, com a palavra. Houve a troca, né, das comissões, final do ano, então. Mas até eu queria, segundo o vereador José Osniron, que até antes de começar a sessão, ia fazer uma solicitação em relação a esse veto, porque no meu entendimento não houve nem conclusão do parecer jurídico. Pois é. Porque o parecer jurídico, que até eu pedi hoje para que a casa me encaminhasse, no parecer dele, no final, ele ainda fez uma solicitação com urgência para o controlador do município, para ele dar o parecer final ao veto do assessor jurídico. Então eu gostaria de fazer a solicitação que esse parecer jurídico fosse completado pelo nosso assessor. E eu não sei se eu posso fazer essa solicitação. Quem é o assessor? É o Leonel? Leonel Prado, é o Leonel Floriano. Eu gostaria de fazer uma solicitação em relação ao projeto, não sei se pode ser modificado pela casa, o anexo 4, onde está sendo alterado, nas leis anteriores, o anexo 4 vinha com a especificação dos valores, dos incrementos, né? Não tem como modificar, a gente está discutindo. E nesse projeto aqui nós não temos esse incremento. Então, mas teria que ser discutido em redação final ou possivelmente numa emenda, mas eu acredito que na discussão do veto não há. Mas eu peço, senhor presidente, que, tendo em vista que o veto tranca a pauta, que esse procedimento entre o Eli e o seu Leonel aí seja resolvido quanto antes, para a gente não ter prejuízo. Né? Atendendo o artigo 36 da nossa lei orgânica, isso, antes nós vamos colocar em deliberação o pedido de vista do vereador Pierre Gustavo Berri, todos de acordo, acatado o pedido de vista do vereador, e atendendo o artigo 36, no seu parágrafo 4º, esgotado sem deliberação o prazo previsto no seu parágrafo 2º deste artigo, o veto será colocado na ordem do dia, na sessão imediata, sobre as demais preposições até a sua votação final, ressalvadas as matérias de que tratam o parágrafo 1º do artigo 31 e o do parágrafo 1º do artigo 34. Então, os requerimentos vão ficar
para a próxima reunião ordinária após a votação do veto. Na palavra livre, atendendo ao requerimento de número... Senhor presidente, tem os requerimentos para votar, senhor presidente? Sim, mas devido à solicitação do pedido de vista do vereador Pierre Gustavo Berri, tranca a pauta. Precisamos votar primeiro o veto na outra sessão ordinária para que... O requerimento trata-se de discussão e votação, precisa ser pelo crivo. É matéria de discussão. De fato, a pauta está trancada. Por isso que eu até reitero, senhor presidente, para que o Leonel e o Eli façam esse parecer aí com urgência, para que a gente possa, na segunda-feira, tramitar normalmente os projetos. Sim, será cobrado do nosso jurídico, para ele ter um posicionamento e não empurrar para frente para cobrar a responsabilidade de outro vereador Pierre. É a responsabilidade do nosso jurídico, dar parecer pela legalidade não, e não cobrar do controle interno que tem a manifestação. Eu já tenho cobrado nesse sentido para que tome posição e dê seus pareceres dentro da legalidade, o nosso jurídico, né? Então, atendendo o requerimento número 010/2015 do vereador Silvio Manca, que solicita, e desde já agradeço a presença, o convite para os 8 participantes macerandubenses no projeto missionário da Inspetoria Salesiana Pio X, que ocorreu no dia 4 a 18 de janeiro de 2015, para virem à Câmara de Vereadores trazerem sua mensagem sobre a missão. Então fica aí o agradecimento já desde já pelos voluntários que estão aqui, que visitaram as cidades de Campo Mourão, Pitanga, Salto do Itararé, no estado do Paraná, o projeto missionário, com a participação de grupos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, através da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Massaranduba, também esteve representada por 8 pessoas de várias comunidades. Certamente essas pessoas têm muito que partilhar dessa experiência. Então, nessa direção, agradeço de coração que vocês vieram. Eu solicitei, convidei, fiz o convite para vocês, porque nós somos representantes do povo e nós temos que ser mensageiros de coisas boas que vocês se doaram. Vocês deixaram de curtir as férias por 14 dias, deixaram de ir na praia, deixaram suas famílias e foram anunciar o Evangelho, a Boa Nova, para pessoas que realmente, com os seus depoimentos, nós vamos perceber que lá precisa muito mais do que nós aqui, né? Então eu convido a cada um, se quiser se pronunciar por um prazo aí de usar a tribuna, fica o convite aí, pode começar pela dona Inês, e assim, isso, é assim mesmo, pode vir as 3 do projeto e depois os jovens, né? Pede para usar a tribuna, presidente, né? Cada um coloca sua mensagem, sua experiência de vida, vivida naquela realidade.
convite, estarmos aqui. Estivemos representando a paróquia lá em Salto do Itararé, uma cidade com 5.000 habitantes, maior parte interior, tem 13 comunidades, 12 capelas e a matriz. Salto do Itararé se parece muito com Massaranduba, mas, em outras palavras, é bem diferente. Por quê? É agrícola, mas as estradas do interior, vou parabenizar Massaranduba, que as estradas do interior de Massaranduba são bem melhores do que lá. Lá são praticamente picadas. E uma casa da outra no interior é bem distante. Como aqui as casas são uma próxima à outra, lá são distantes uma da outra. Tanto é que para chegar de uma casa para outra, nós tivemos que abrir 5, 6 porteiras. Então, nós íamos de ônibus, saindo da matriz de ônibus, o prefeito disponibilizou o ônibus, até a comunidade mais próxima. Cada dia íamos numa comunidade, passávamos o dia inteiro numa comunidade. Então, de manhã chegava na comunidade, a recepção na comunidade, depois íamos visitar as casas, ao meio-dia almoço, à tarde novamente a visita nas casas, o trabalho de oratório com crianças e jovens, alguma formação, catequistas, ministros, dízimo. Então sempre tinha alguma formação à tarde. E à noite daí acontecia a celebração naquela comunidade visitada, encerrando assim a missão naquela comunidade. Outro dia era outra comunidade. A experiência, como foi falado, foi deixado de lado as férias, o convívio com a família, para ir visitar outras famílias. É a segunda experiência que eu tenho, posso dizer que uma diferente da outra. E quem puder participar desse projeto, deve participar, porque é uma experiência incrível. Não dá para dizer em palavras o que a gente sente. É bem recebido. Se alguém não acredita em fé, mas naquele momento a ação de Deus é grande. E posso garantir que trago bastante vivência, que nós vivenciamos lá, e você sair da sua cidade, de uma comunidade totalmente diferente, chegar numa casa que você nunca viu, numa pessoa que você nunca viu, e ser bem recebido, só pode ser algo de Deus. E muita fé. E nesses 14 períodos, não teve pessoa assim que disse não entre na minha casa. E quando a gente se apresentou, começou a conversar com as pessoas tinham muita necessidade de conversar. Pelo fato de uma casa ser distante da outra, então a necessidade de conversar, de expor seus problemas. Então a gente ouvia mais do que falava. E ao final daí surgia a oração, surgia a bênção das casas. A experiência, digo para vocês, que vale a pena. Tanto é que próximo ano já estou me preparando para isso. Se Deus quiser, estou indo de novo. Tá? Vou deixar para as minhas amigas falar, senão falo demais. Meu nome é Vanderleia Kempski-Morsch. Para mim foi a primeira experiência neste ano. Senti esse chamado, esse convite, né, através da Clara, que divulgou para nós no encontro de catequista, né? Então, sempre tem alguém que chama a gente. É só a gente dizer o sim, né? Então, para mim foi maravilhoso. Deixei minha família, deixei minhas 3 filhas, né? Tenho uma pequenininha de 4 anos, mas fui servir o que Deus nos convida sempre, né? E tudo que a gente faz com amor e faz para Deus, tudo na nossa vida dá certo. Então, convivi com as pessoas lá, pessoas muito acolhedoras, muito amigos ficaram também, né, de outras comunidades, de outras paróquias, né? Então, o pessoal lá mesmo, os jovens lá são muito animados. E tudo que a Clara falou, assim, também vivenciei, né? Pelas dificuldades, às vezes, de a gente ir, mas o acolhimento deles levar nós nas casas mais longe. Nós temos aqui, né, um vizinho próximo ao outro,
E às vezes deixamos os nossos vizinhos de viver, né? Conhecer ele melhor. E lá eles têm uma grande passagem até ir a outro vizinho, né? Como pastos, né? Às vezes enfrentar os animais. Mas foi uma experiência maravilhosa para mim, assim. E eu coloco sempre na mão de Deus, né? Se Deus me convidar novamente, direi sim a Ele, né? Então, esse é o convite que a gente deixa para todos, né? Que puder conhecer e ser missionário, né? Vocês são vereadores que levam a palavra do povo, mas também devemos ser missionários de Deus, né? Que Deus deu a nossa vida, né? E o nosso respirar e o nosso viver. Então, agradeço também esse convite de estar aqui presente e também conhecer um pouco o trabalho de vocês também. Boa noite, eu sou a Inês e fico feliz em estar aqui e a convite dos vereadores, né? Assim, a gente fica muito feliz, né? Prestigiando aqui também a sessão de vocês. E quanto às missões, a Clara já colocou bastante coisa, mas é uma experiência incrível. É a primeira vez que eu fui, então a gente participa da igreja. Há uma necessidade de a gente ter algo a mais. Então eu senti essa necessidade de dizer assim, ó, levar alguma coisa para os outros. Não adianta eu ficar lá na igreja e servir o povo lá, mas eu preciso ir além daquilo e ter uma nova experiência, ver alguma coisa a mais. E daí eu recebi esse convite, que a Clara também me colocou, ela disse, vamos para lá. Aí eu disse, então vamos. A gente já agora está só aposentada, mas a gente serve o trabalho da igreja também. Então eu fui para lá também, mas é uma experiência incrível. A necessidade do povo de ouvir e de a gente levar alguma palavra, a fé deles, a partilha deles, a emoção deles de a gente, depois que a gente ia embora, era incrível. Assim, a gente ficou até, se a gente começa a falar, é capaz de chorar, porque foi assim muito emocionante a nossa despedida de lá. No final, no último dia, quando nós tivemos a última missa com Dom Dirceu, né? Dom Antônio, né? O bispo. Então, o pessoal das comunidades veio na matriz lá para se despedir da gente. Então, é uma coisa muito assim, que nem a Leia diz, uma coisa divina. E o Espírito Santo ilumina a gente de uma forma que a gente não sente falta de casa. Não, através da oração, assim, uma paciência, a gente tinha uma calma, porque eu sou uma pessoa nervosa. Eu estou até tremendo aqui para falar um pouco, que eu não gosto muito de falar no público. Mas, sim, assim, é uma necessidade assim, de a gente ter alguma coisa a mais. E eu aprendi muito disso aqui. E estou muito feliz em estar aqui, transmitindo para vocês essas mensagens. Muito obrigada. Só complementando um pouco, o Ronque me pediu onde é que nós dormíamos. Nós éramos recepcionados primeiro dia na paróquia e as famílias da paróquia nos acolheram em suas casas. Então, nós estivemos numa casa em 8 pessoas. Por que 8 pessoas numa casa? Porque naquela família, amor, eram 3 casas, uma próxima da outra. Então, uma acolheu 4 e outro acolheu 8. Então, nós ficamos próximos da paróquia para quê? Porque 7h30 da manhã nós deveríamos já estar na paróquia para tomar o café, a oração da manhã, o estudo, para depois, 9 horas, ir para a comunidade mais próxima. Este ano, o lema da campanha da fraternidade é o servir. Então, esse servir ficou muito bem frisado assim para nós. O servir, o que é servir? É ir ao encontro do próximo. E o que vocês, vereadores, estão a serviço da comunidade. Então, parabéns quando vocês saem e vão às comunidades ouvir as pessoas, que esse é o nosso trabalho. Nós estamos aqui como servidores, para servir. E vocês são os representantes do povo a serviço, né? E também nós encontramos lá os evangélicos. Fomos bem recebidos. E quando nós vamos evangelizar nesse projeto missionário, nós não vamos visitar só a casa do católico, né?
aqui mora um católico, nós vamos aqui nessa casa. Ali mora um evangélico, não. Nós vamos casa por casa, independente de religião. Chegamos na casa, nós apresentamos. Se a pessoa, a família, recebe, nós também entramos e damos a nossa mensagem, ouvimos o que a família tem para nos dizer. Se a família diz, não, nós somos evangélicos, muito obrigado, fiquem com Deus, vamos embora. Mas, nesse projeto agora de 2015, não houve nenhum não. Abençoamos casas de católicos, rezamos com católicos, rezamos também com evangélicos, lembrando que Deus é um só. Os homens, as pessoas que fizeram essa divisão. Muito obrigado por estar presente aqui e parabéns para vocês. E também ficamos orgulhosos de conhecer um pouco do trabalho de vocês. Podem continuar aí. Os vereadores que tiverem alguma pergunta para esse grupo já podem fazer. O José Zuniron aqui, alguma já fez? O vereador Renato dos Santos? Vereador Pierre Gustavo Berri, ok. Vereador Valdir Zappellini. Vereador Vanderlei Sassi. Eu gostaria vereador fazer uma pergunta à senhora, mais Geraldo Miqueros. Por uma curiosidade. Quando a senhora falou das estradas, há 50 anos atrás, que eu me lembro, também era assim. Para dentro da casa do meu pai tinha 2 famílias e tinha que passar no pasto e abrir porteira. Então lá hoje continua mais ou menos as mesmas coisas. O que mudou aqui, por exemplo, em estrada, também mudou em família, porque as famílias, o meu vizinho um tinha 12, outro, meu pai tinha 8. A minha curiosidade é, como são as famílias lá? Os filhos numerosos ou mudou como aqui? 2 ou 3, 1, nenhum? Só essa curiosidade. Normalmente, 1 ou 2 filhos. E o que nós encontramos em Salto do Itararé, no interior, nas comunidades do interior, a maioria pessoas idosas, já somente vivendo o pai e a mãe, ou os avós. Por quê? Porque não tem escola. A escola mais próxima é na cidade. Então passam ônibus no interior para levar as crianças à cidade. E os que já terminaram o 2º grau, eles vão para a cidade vizinha para continuar os estudos que lá não tem. Então, vão à procura de empregos em outras cidades. Então, lá nós encontramos somente pessoas idosas, a maioria das vezes. Um ou outro que ainda ficou no sítio, né? Sim. Mas, se não, já vão para a cidade vizinha. Também, o que eles plantam lá? Maioria são fazendas de soja e os agricultores que ainda estão lá, milho, mas só para o próprio consumo, e gado leiteiro, a venda do leite. Então, tem a cooperativa que vem buscar, alguns vizinhos se juntam, compram o tambor, sei lá o que é, para colocar o leite, e a cada 2 dias vem a cooperativa recolher o leite. Então, eles vivem da soja, do leite e do milho. E cada um planta no seu sítiozinho, tem a horta, tem o seu aipinzinho e alguma criação de porcos, mas só para o consumo, galinhas só para o próprio consumo. Obrigado. Vereador Pedrinho Osmar Spes. Uma pergunta, vocês entregavam aqueles terços que nós em outubro, aí cada comunidade rezava o mês todo, a quantidade de pessoas que iam, cada um, todos os dias rezava um e enviava o nome para que essas pessoas, é isso, né? Então, pode dar uma explicação nesse sentido para nós aqui? Levemos a parte dos terços, mas foi muito divulgada a nossa comunidade aqui, né? O nosso município, sempre quando a gente entregava o nosso, né? Tinha de todos eles, né? Rio Grande do Sul, do Paraná, de Curitiba, né? Mas todos, né? Mas nós, assim, quando somente eu ia entregar na casa, eu sempre dizia, lá da minha comunidade, né? Lá do meu município que rezou por você e agora você reza por essa pessoa. Então, eles ficavam muito felizes. E as crianças, os jovens, eles buscavam muito esse tercinho, sabe? Sempre vinham atrás da gente, assim, com muita alegria, pedindo se tinha mais, né?
Então a gente sempre incentivava eles a rezar, né, o terço, né, pedindo a graça que eles precisassem, né, e rezasse pela pessoa que rezou aqui, né. Então a gente divulgou bastante e pediu muito isso, né. Ele me fez uma pergunta antes, né, sobre qual a dificuldade, né, de escola, né, remédios. Eu achei assim, ó, por mais que lá no interior, no sítio, eles tinham, né, ir para a cidade, buscar o trabalho, como lá tinha 3 fábricas de jeans lá, né, que todos trabalhavam, meninas, rapazes, né, casados, mas a gente não sentia eles assim, naquele momento que a gente ia conversar com eles, dificuldade de falar de alguma dificuldade disso. Eles não passaram isso para nós, passaram muita alegria, mesmo assim, que não tinham, que era difícil para eles ir lá do interior, mas eles tinham uma alegria enorme que contagiou a gente também, assim, sabe? E muitas vezes a gente pensa, a gente tem por perto, tem tudo nas mãos, e às vezes, a gente às vezes reclama, né? E lá não, eu não vi eles assim, de momento nenhum, assim, sabe? Escola, tinham colégios ali no centro, então eles não tinham, eles vinham para o centro e deixavam sua terra. Que pena, porque eu via muito lá, a gente via muitos morros, muita extensão de terra, sabe? Que muita plantação daria para fazer lá, que hoje nós temos o arroz, né? As bananas aqui. Eu pensava, meu, o arrozal ali, olha o bananal ali, né? A agricultura, né? Então lá tem muita terra, sim, né? Só com pastos, né? Com a criação de gado. Mas assim, não senti mesmo eles passar essa, né? Chorar porque tinha dificuldade de buscar um remédio ou de um médico, né? Tinha um postinho, tinha um hospital pequeno lá, né? Até a pessoa que ficou comigo, eu fiquei com o pessoal de Curitiba, né? Ficou eu só de Massaranduba, elas ficaram numa casa, eu fiquei em outra. E passou mal, ele tinha diabetes, foi bem atendido lá, sabe? Foi levado lá, ele ficou o dia todo em observação, um grande acompanhamento lá tinha também. O que mais chamou a atenção assim também foi... Agora me fugiu. Que lá tem boias frias. Eles vêm para Santa Catarina na época da cebola, na época da colheita da batata e não sei mais o que é Campos Novos, Criciúma, Tuporanga. Então eles vêm de lá, do Salto do Itararé, eles vêm para Santa Catarina, passam 1 mês, 2 meses, para depois voltar para lá. Novamente. Então eles, assim, quando se falou em Santa Catarina, né, não conhecem Massaranduba, mas as outras cidades eles conhecem. E em nenhum momento, como a Leia disse, eles se sentem, né, assim, não falam de dificuldades, como o nosso pessoal aqui. Outra coisa que eles, assim, não trabalham para o dia de hoje, para ter para hoje. Eles não pensam o dia de amanhã também. Essa, assim, a conclusão que eu tirei. Porque as igrejas nossas aqui, uma capela mais linda que a outra, né? Aos arredores da capela. Lá deu a impressão assim que quando eles souberam que vêm os missionários, eles passaram uma bomba de veneno porque tinha capim seco ao redor da igreja. Então. E também não se preocupe, porque do lado da igreja tinha uma plantação de milho. As abóboras madurinhas, gente, eles não colhiam, deixavam lá. Então, assim, não é, a preocupação deles não é como a nossa dos catarinenses, massarandubenses, que, né, o que tem para fazer hoje tem que ser hoje, não deixar para amanhã. E eles não, eles tanto faz. Tá bom. Obrigado, Clara. Agora vamos ouvir, vocês podem voltar aos seus lugares. Vamos ouvir o segundo grupo. Scaburi, você é outra. Bom, então, boa noite, né? Eu e a Maria Aline, eu sou o Luciano, eu moro no Guarani, né? Estou com 25 anos. A gente foi para Pitanga, que fica logo após Ponta Grossa e Guarapuava. Quando nós damos o nosso sim, nós não sabíamos o que íamos encontrar lá. Mas pela nossa fé, pela nossa vontade de servir, né, de levar o evangelho a todas as pessoas, a gente foi, no começo um pouco com medo, mas quando chegamos lá, vimos que o Espírito Santo nos guiou mesmo, a força da nossa oração e da nossa fé,
né? A gente pôde ver, assim, para nós jovens, a gente pôde ver muita questão da fé, porque a gente conversava com pessoas mais velhas, né? Principalmente ali com seus 80 anos, 85, e você ficava ali na frente, assim, praticamente babando porque eles falavam, porque assim, a fé deles, assim, a convivência, a humildade, a sabedoria, você ficava ali, você ficava, nossa, eu tenho muito que aprender ainda. Aí nós íamos lá, mais para ouvir do que para falar, né? Assim, as pessoas queriam ser ouvidas, porque muitas vezes elas não, pessoas que moravam mais de idosas, né, que os filhos não estavam mais com elas, cada cidade, cada casa que a gente ia, a gente falava, moro lá em Massaranduba e tal, fica perto de Joinville, perto de Blumenau. Meu filho está lá, porque aqui não tem emprego, sabe? Então o pessoal abandona, tipo, a família para vir para cá pela questão do emprego, né? Porque ela tem até emprego, mas a questão do salário é muito baixo. Então para cá, aqui é uma região muito boa nessa questão. Então o pessoal vem para cá e algumas casas tem os senhores lá sozinhos, sem ninguém. 85, 90 anos. Então, para eles, a nossa presença era muito importante. Então, nós dávamos atenção a isso, né? Outra coisa, a questão de ser missionário. O que é ser missionário? É nada mais do que você levar a paz àquelas pessoas, né? Pregar o evangelho, né? E para que essas pessoas, elas possam acreditar. E a gente falava assim, que independente das dificuldades que elas tinham, que elas nunca perdessem a fé, né? Porque, tipo, às vezes a gente, será que vai dar certo? Será que não vai? Mas se a gente tiver fé em oração, teve até um momento de uma senhora de 94 anos, ela não saía da cama, e ela falou pra gente que todo dia ela rezava o terço, e aquilo ali me tocou muito, né? E depois que eu voltei de lá, tipo assim, todos os dias eu penso nessa senhora, e vou lá todos os dias e faço a minha parte também, né? E outra coisa, a missão, ela não acabou lá. Tipo, a gente foi lá, passou esses 15 dias e agora acabou. A gente veio para cá com uma ideia, né? De ter um trabalho com os jovens em todas as comunidades, assim, uma ideia que talvez demore um tempo e quem sabe nos próximos anos a gente não tenha uma obra social aqui em Massaranduba também, que faça toda aquela parte ali de capacitar os jovens, assim, porque hoje em dia eu trabalho com recursos humanos e muito se vê que o jovem hoje ele não é tão valorizado. Para muitos empresários eles acham que o jovem é questão de mão de obra barata, mas na verdade a gente sabe que não é, né? Então, quem sabe futuramente a gente não possa ter uma obra social que capacite esses jovens, que faça oficinas ali, que possa fazer parcerias com empresas para serem contratados, né? E buscar o jovem, porque Dom Bosco ele sempre falava que o jovem ele tem potencial, mas é preciso que alguém que acredite neles e que os ame, né? Que dê essa atenção, que acredite, que mostre que eles consigam e a gente consiga melhorar a questão da cidade, né? Com a questão da criminalidade, porque você pegando o jovem desde cedo, colocando ele no mercado de trabalho, dando assistência para ele, a gente sabe que a questão da criminalidade vai diminuir bastante. E é isso que eu queria passar para vocês. Obrigado. Boa noite, eu me chamo Maria Aline, também fiz parte do projeto junto com o Luciano, na cidade de Pitanga, Paraná. Nós éramos em 30 jovens, leigos e leigas, mas também tinham salesianos e salesianas. Não vamos estender muito, porque eu acho que vou acabar repetindo tudo o que a Clara já falou, as meninas já falaram, o Luciano já falou também. Descrever o nosso sentimento de missionário é uma coisa complicada, porque a gente não consegue descrever com palavras o que a gente sentiu lá e como essa experiência mudou a nossa forma de pensar e o que a gente né? É muito incrível o projeto em si. É uma experiência muito rica, porque a gente volta de lá tendo outra bagagem, uma bagagem de simplicidade, humildade, né? Lá realmente a primeira semana que a gente participou, nós fomos numa comunidade bastante pobre. Inclusive nem estava no mapa de visitação, nem no mapa da cidade, porque era uma área invadida. 90% das pessoas que moravam naquela área viviam de Bolsa Família.
Então tinham muitos filhos, as casas não tinham nem banheiro, nada não tinha. Mas era muito, muito bom entrar naquela casa, falar com aquelas pessoas, porque eram pessoas, apesar de toda dificuldade, pessoas que acreditavam em Deus, que davam alguma experiência para a gente, para a gente não reclamar da vida que a gente tem aqui, porque nós vivemos num céu aqui, lá eles não têm nada. A maior dificuldade que a gente escutou das famílias de lá mesmo era a questão do trabalho. Inclusive a gente falava, que nem o Luciano disse, a gente falava, eu moro em Massaranduba. Eu fui, já trabalhei lá, meu filho está lá, meu cunhado está lá. Eles vêm muito para cá. Então a gente realmente tem que agradecer muito a cidade onde a gente vive, porque lá é fora de série, assim, é muito pobre. E é uma cidade bonita, é maior que Massaranduba, tem 36 mil habitantes, mas eles não têm a qualidade de vida que a gente tem aqui. Eu fui questionada um pouco antes de entrar aqui na sessão, por que não é feito um projeto desses aqui em Massaranduba? Se aqui em Massaranduba também teria necessidade de visitar as famílias, de levar a palavra de Deus. Mas lá eles também não têm esses projetos. Então, quem sabe um dia a gente possa realizar um projeto aqui, mas acredito que lá eles precisam muito mais do que na nossa cidade. Algum vereador quer fazer algum questionamento, alguma pergunta? Não? O senhor é referente à equipe aí? Fica à vontade então, vereador. Não. Queria parabenizar os dois jovens, ver jovens evangelizar, né, Clara? É o sonho de qualquer paróquia. Eu estava aqui imaginando esses dois jovens, junto com mais outros jovens de outras paróquias, nessa evangelização. Eu rapidamente entrei aqui no meu computador de bordo aqui, e Dom Bosco tinha como missão a transferência da intelectualidade, que ele era uma pessoa muito culta, lia muito, justamente ao cidadão, ao jovem, para transformar esse cidadão num bom camarada, um cara legal para o mundo que é. Essa é a missão que vocês, de evangelizar os jovens, principalmente os jovens, né? As pessoas de idade, lógico, recebem com carinho, mas a missão hoje é de conscientização de uma juventude com filosofia, que nem Dom Bosco pregava na sua... Não é à toa que Dom Bosco criou a maior missão hoje que tem no planeta, né, através das suas escolas, através das suas... E terei a bênção de estar dia 16 de agosto desse ano, no bicentenário de Dom Bosco, lá em Valdouco. Estive lá em abril desse ano passado e vou retornar esse ano especificamente para a celebração do bicentenário de Dom Bosco. Então, ver dois jovens que nem você, que nem este jovem lá, fazer essa evangelização é uma gratificação. Parabéns, continue assim e tente mobilizar mais jovens do seu círculo de amizade. Tenho certeza que vocês estão no caminho correto. Parabéns. Algum vereador que queira? Eu também quero enaltecer, abonar as palavras do nosso vereador José Osnironque e parabenizar realmente vocês, e sejam como vocês são, com essa experiência de vida que vocês adquiriram nesses 14 dias, a humildade, a transparência, a amizade, porque isso com certeza vai contagiar o grupo que vocês participam, o grupo que vocês, as amizades que vocês têm. Nós não podemos ter vergonha de ser o que nós somos e ter Deus no coração
tudo fica mais fácil e fica mais maravilhoso na nossa vida do dia a dia. Parabéns realmente pela coragem, pela determinação de vocês, e continuem nesse projeto, que o Criador estará do seu lado sempre, né? Obrigado. Jogo rápido aqui, não tenho vergonha de levar minha folha, porque às vezes eu falo algo a mais aí. Vamos ser bem sucinto. Meu nome é Silvério, eu tenho 20 anos e, bem rapidinho, eu fui para a missão, a princípio, por curiosidade, não nego, tá? Eu, apesar da nossa vivência de igreja, o pessoal, alguns me conhecem aqui, a gente sempre está atuando em todos os eventos aí, e a gente vai, tudo quanto é coisa, e missão, para mim, é diferente. Missão eu nunca tinha ido. Vamos ver o que é. Beleza, foi, deu o nome ali, tudo certinho. Daí, projeto salesiano, nós somos uma paróquia salesiana, vamos com os salesianos, que bom. 3 cidades, Salto Tararé, Pitanga e Campo Mourão. Campo Mourão era a cidade mais rica, pelo nome, né? Tem a Coamo, tem um monte de empresas lá. Eu não quero ir para lá, eu quero ir onde que é pobre, quero vivenciar ali a realidade, né? E eu, Silvério, Campo Mourão, meu Deus. Beleza, vamos lá então, né? Vamos ver, né? E cheguei lá e eu peguei uma realidade diferente da deles. Eu peguei uma realidade pior em relação à questão financeira, à questão de vivência das pessoas. Por exemplo, lá fomos visitar 5 bairros, os mais pobres de Campo Mourão, uma cidade de 87 mil habitantes. E lá era tudo casa do governo. Aí eu pensei, casa do governo, tudo igualzinho, bonitinha lá e tal. Aí eu pensei, o pessoal da favela batalha e constrói a casa na favela, lá eles ganham, né? A realidade é pior ainda então, né? E fomos lá e verdade, a realidade é triste. A realidade é triste, como a gente vê. Chegávamos lá, o que importa é a gente falar das visitas, que é o que mais a gente mais aprende com isso, né? Chegamos lá nas casas, você via geralmente famílias desestruturadas, não é aquela coisa nossa que pai, mãe, filhos, avós, às vezes, aquela coisa normal nossa, né? Lá é uma mãe, uma filha com 3, 4 filhos, ou 8 filhos, enfim, é uma coisa absurda. É aquela realidade que a gente vê na TV. E eu presenciei isso. A gente ia nas casas lá, primeiramente, a gente fazia os estudos de manhã e eu ficava pensando, o que eu vou falar para esse pessoal? Quem sou eu? Eu sou apenas um leigo, 20 anos na cara, não tenho muita experiência, né? Aí eu chegava lá, começava a ler a Bíblia lá nos versículos que a gente tinha como sugestão, e o que eu vou falar? Chegava lá, não tinha o que falar. Tu tinha que escutar muitas vezes, que você chegava lá, tu desabava, assim, não a questão emocional, mas assim, em desestrutura, porque a pessoa geralmente ela não tem aquele conhecimento, não tinha aquela vivência de vida, entende? E era complicado. Digo para vocês, no início, antes, no primeiro dia, na segunda-feira, vamos visitar as casas. Beleza, fizemos as preparações e tudo mais. Fomos lá, daí eu pensei, não nego. Os nossos amigos testemunhos de Jeová, quantas vezes eu fugi de casa para não recebê-los eles, né? E eu fui presenciar isso. Quantos não que a gente recebeu? Simplesmente falavam assim, não quero receber. Ao contrário dos nossos amigos aqui, a gente recebeu muito não. E nas casas que a gente ia, nós tínhamos muitas diferenças. Uns que já tinham uma vivência de igreja, recebiam a gente calorosamente, ofereciam café, gente, era uma maravilha, dava gosto, dava vontade de ficar lá. Outras nem tanto. Outras você via que a vida era só problemas, doenças, dificuldades financeiras, dificuldades de vivência, muitas vezes pelo próprio desconhecimento da vida, né, pela desoportunidade ou a falta de oportunidade, não sei. Mas assim, digo para vocês, tá? O que a gente via lá? Aquela realidade normal de droga, de insegurança, que não foge à regra. Só que assim, o que mais me doía era você chegar lá como jovem missionário, se apresentar, levar a palavra de Deus, que já é muita coisa, graças a Deus, né? Mas você não... Beleza, ela te contava todos aqueles problemas que aconteciam na semana, não precisava ser no ano ou na vida dela. Tu já ficava sem norte, e o que você diga para essa família? O que você vai fazer de concreto? Você não falava alguma coisa e ia embora, a vida continuava.
Daí ficava aquela coisa de quero mais. Entende? E o que a gente pode fazer? A gente pode rezar para essas pessoas, a gente pode ajudar no modo geral. Mas, enfim, digo para vocês, tá? Foi aprendizado de vida, assim, recomendo a todos, quem quiser ir, vivenciar isso, com certeza, você não muda, eu sou uma pessoa diferente, mas com certeza uma bagagem a mais você adquire e levará para a vida, com certeza disso. E eu digo uma coisa para vocês, a gente vivencia a igreja aí direto, sempre estamos atuando, e não tenha medo de professar uma religião, de ser crente em Deus. Acredito que todos aqui somos cristãos, que com certeza vocês, vereadores, nós, a nossa simplicidade, também somos exemplos para outras pessoas, e temos que levar Cristo aos outros. É isso aí que eu posso deixar de uma mensagem para vocês, tá? Por favor. Algum vereador quer fazer com a palavra, o vereador Pierre Gustavo Berre? Obrigado, presidente. Eu também quero aqui parabenizar todos os missionários, eu fico muito contente. Eu particularmente vivencio isso na minha família. A minha tia Freira, ela tem esse princípio de vida, escolheu para ela, e ela tem essa missão lá nos cantões do Brasil, onde a realidade é muito diferente. Como vocês colocaram, a gente ouve bastante esses relatos de Pitanga ou do Nortão do Paraná, porque nós temos aqui bastante representantes. Mas é muito importante o projeto que vocês estão fazendo. Continuem assim, a igreja precisa, a nossa comunidade precisa, Massaranduba precisa de pessoas assim. Eu sempre coloco aqui, os vereadores sabem disso, que a família e a igreja precisam estar fortalecidas cada vez mais, porque senão eu não sei aonde a nossa humanidade vai chegar. E a gente vivencia isso no dia a dia na televisão, principalmente, ou em qualquer meio de comunicação, das atrocidades que a humanidade por muitas vezes comete. Só tem essas duas saídas, família e religião. Então, parabéns, continue assim, e quando vocês precisarem aqui dos vereadores, nós nos colocamos à disposição, porque também esses vereadores são exemplos na região toda, como vereadores, e vocês também podem ter certeza disso. Obrigado. Só para complementar. Com a palavra, vereador Geraldo Michelus. Como o jovem comentou em favela, então aí a memória começa a reativar. Nos anos 80 eu estava em São Paulo e eu visitei muito a favela. Eu tinha um amigo que morava dentro da favela e vivia 8 pessoas, 3 por 5, acho que era. Eles tinham um fogão, de dia todos trabalhavam e de noite espalhavam o colchão no chão e dormia. Então, assim, para dizer, porque hoje a gente assiste bandido e coisa, a gente vê na televisão, mora nas favelas. Mas, na verdade, tem muita gente boa na favela. Favela, na minha opinião, quem conhece a favela, e se a gente pudesse fazer uma coisa na favela, que nem eu conheci, que eu tive até uma namorada lá dentro da favela, não devia existir. Devia fazer alguma coisa para se acabar com a favela. Casa, moradia, o que for. Porque quem mora na favela, vou dizer para vocês, é triste. Eu passei um ano lá com amigos meus, e ia todo final de semana lá, é muito triste. Então, assim, quando eu sempre dizia depois que Massaranduba é o paraíso, é porque as pessoas que não falam isso não conhecem realmente o que é uma favela. Entende? Então, eu presenciei isso e digo de coração, Massaranduba é um paraíso. Só que eu sempre considerei assim, paraíso é como um jardim bonito, você tem que estar sempre cuidando, ele custa caro, e se você não cuidar, vem a chamarita, vem o mata-pasto, vem a formiga, e acaba com o teu jardim bonito. O paraíso precisa muito trabalho, e nós aqui, por causa disso, a gente sempre defende, todos os vereadores sempre defendem o bem da comunidade, porque nós estamos num paraíso e temos que cuidar disso. É isso. Com a palavra, Pedrinho Zumar Espécie. Eu não podia deixar também de parabenizar a Clara, a equipe dela, os jovens. Eu acho que o trabalho que vocês vêm fazendo nessas comunidades, nessas localidades aí é assim, não tem palavras porque esse pessoal se sente muito gratificante em receber vocês, essa mensagem diferente que vocês levam para essa comunidade, para essa região. Então é muito gratificante. Vocês continuam assim, que Deus traga a recompensa que é merecida. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vanderlei Sassi. Primeiramente, quero parabenizar a todos, né?
por ter essa coragem, essa iniciativa de estar evangelizando a palavra de Deus. São poucas pessoas que têm essa coragem, porque você vai num lugar para contar piada, tem um monte de gente que quer escutar, contar uma fofoca, está todo mundo ali, mas muitas vezes quando é a palavra de Deus, pessoas se reprimem quanto a isso, né? Só queria fazer um comentário, com certeza minha sogra gostaria de conversar com vocês, porque essa região ali, ela é natural dessa região, tem parentes lá hoje ainda, dessa região ali. E vocês contando assim, me colocava assim no lugar de vocês vendo, com certeza não estava vendo o que vocês viram, né? Mas a gente se tenta colocar no lugar, assim como quando você lê uma história, você se coloca naquela posição da história, né? Então, nessa questão da recepção das pessoas, me coloquei talvez quando teve aquela tragédia aqui na nossa região dos deslizamentos e tudo, né? A gente tinha um grupo aqui de pessoas que se reuniram e foram casa por casa juntar donativos, né? Aí a gente também teve essa recepção. Tinha pessoas que já convidavam a gente, já buscavam um pacote de arroz, um pacote de trigo, mas tinham pessoas que se escondiam, não tenho, tá? E a mesma coisa quando a gente foi pedir voto, né? Para ser vereador, né? Pessoas que recepcionavam a gente bem, mesmo que talvez você via que não ia votar em você, mas que te recebia, conversava e tal. E tinha pessoas que não quero nem saber de política, mesma coisa que não quero nem saber de Deus, né? E só mais uma coisinha, a questão do terço que vocês distribuíam me lembrou a minha infância. Eu, como sou evangélico luterano, né? É um pouco diferente, mas a gente sempre está junto com a igreja católica, tanto que temos uma igreja ecumênica aqui em Massaranduba, né? Quando era pequeno, o nosso pastor, quando vinha visitar a nossa casa, nós pequenos ficávamos ansiosos, porque o pastor entregava uma figurinha com uma palavra bíblica, uma coisa assim. Isso a gente achava o máximo, né? Guardava com tanto carinho, né? Parabéns a todos, obrigado. Tá? Com a palavra o vereador Renato dos Santos. Eu quero só deixar o parabéns a todo o grupo pelo trabalho que vocês desenvolveram e levando o nome do nosso município, Massaranduba, né? Com a palavra o vereador Valdir Zapelini. Também quero agradecer aqui o grupo da Maria, Vanderleia, Clara, Inês, os jovens. Eu acho que a gente tem muito ainda para aprender. Estou com 63 anos, mas a gente sabe que vocês fizeram e levaram o nome de Massaranduba, o nome Servir para Encontro do Povo. Então eu acho que é um nome muito bonito, né? Das missões. Eu lembro quando veio as missões para o São Paulinho, parecia uma coisa do outro mundo. Então eu acho que nem vocês chegaram no Paraná, eu acho que seria a mesma coisa, né? As pessoas que receberam bem, aqueles que não receberam, mas eu acho que o lugar que mais vocês foram recebidos, Campo Mourão, que lá eu conheço. Campo Mourão é uma cidade que é quase só fazendeiro, né? Eu tenho um cunhado que mora lá em Mamborê, ali perto, então eu conheço muito lá. Então, parabéns ao grupo todo de vocês. Obrigado. Convido o vereador José Osnironque que faça a entrega da flâmbula. Eu entrego, mas eu queria só fazer uma pergunta assim para você. Você citou ali 87 mil habitantes, certamente a questão da juventude você abordou muito. O que você poderia trazer de informação na questão das drogas, dessas ilicitudes envolvendo jovens naquela região lá? Olha, é uma situação caótica? A parte do caótico, eu não sei até que ponto que a gente pode comparar. Só que assim, uma realidade muito, muito pior da nossa aqui, sim, tá? Sim. Até mesmo porque, tipo assim, aqui, por exemplo, quando o pessoal utiliza a questão de drogas, entorpecentes, existe todo quem quer um trabalho, uma melhoria, lá não existe isso. Muitas vezes, eu fui numa casa mesmo, particularmente, que a gente foi lá, a moça estava chorando, uma mulher e tal, uma senhora, uns 40 anos, mas uma moça, que ela tinha perdido o filho por causa que ele foi fazer um assalto e tinha levado um tiro.
perto da sociedade do amor que você mesmo disse, entendeu? Isso é um simples fato. Sim. Mas assim, você via muitas vezes que a gente entrava nas casas das pessoas, né? Existia a droga hoje, queira ou não queira, a juventude, de 15 a 30, vamos ser sinceros, né? Os jovens estavam lá, você via na nitidez que não era uma pessoa totalmente 100% lúcida, tinha alguma coisa dentro, entendeu? A questão da insegurança também, nós somos em casas que as pessoas não conheciam os vizinhos, não por a questão de receios, de timidez, e sim porque tinham medo, não sabiam o que tinham do lado, entende? Só comentando ali a questão de pedir, meu pai foi um grande pedidor de prenda, quem não conhece ele sabe, né? Talvez seja por isso que eu quis ir para as missões, né, também. Mas assim, só lembrando dos terços, a gente levava terço, a gente levava a bênção da água, talvez o protestante não saiba muito bem o que é, mas e também a questão de balas, guloseimas. Fatos que me marcaram, pelo menos particularmente. Chegávamos lá, quando eu via criança, eu fazia questão, já ter um meio campo formado, entregar umas balas para as crianças, né? E você chegava lá, a criança te roubava o pacote. Cara, assim, era uma coisa... Mas assim, eu sentia sinceramente, gente, que não era por a questão, eu ganhei uma bala, um chocolate, e sim por fome. Por fome. Entende? Eu levava, chegava a entregar meio pacote de bala para as crianças, elas comiam assim, talvez nem teriam uma janta no dia. Isso é uma realidade triste. Só para finalizar, eu gostaria de dizer assim que nós aqui, algumas já são mães de famílias e tudo mais, o jovem trabalha, o jovem no modo geral, né? O jovem estuda e tudo mais, tem que sair. As mães e famílias têm a família, têm a vivência, têm o trabalho, nós também temos nosso trabalho, mas nós temos que ter tempo para Deus. A gente trabalha 10 horas, a gente estuda 5, a gente dorme 2, mas tem que ter um tempo para Deus. Eu peço para vocês, assim, sempre que vierem pessoas aqui, principalmente os jovens, que é o nosso Dom Bosco aqui, né? Pedirem ajuda, claro, utilizarem do bom senso, mas irem atrás e ajudarem. Que com certeza é o nosso futuro, é o nosso amanhã. Ok? É isso aí. A jovem Maria Aline, o vereador Renato faz a entrega, o jovem Luciano, vereador Pierre, para Clara, o Valdir Zappellini, para Vanderleia, vereador Silvio e o vereador Vanderlei, para ninguém. E para Inês, convido o vereador Geraldo e o Pedrinho para entregar a flâmula. Carmental do Riso. Maceraduba foi só vocês, cara? Só essa turma aqui? 8 missionários. E quantos municípios estavam lá naquela região? Santa Catarina tem o pessoal de Joinville, Maceraduba, Itajaí e Rio do Sul. Aí do Rio Grande,
Então agradeço a presença dos missionários Vanderleia, Clara, Inês, Luciano, Maria Aline, Silvério. E como ontem foi a abertura na quarta-feira de cinzas, a abertura da campanha da fraternidade, vocês estão de parabéns, porque o lema da campanha diz: eu vim para servir, e vocês já estão nessa direção no início do ano. Então realmente parabéns a vocês, continuem nessa evangelização. O Estado é laico, mas anunciar a boa nova nunca é demais, e realmente vocês agora, se vocês forem no ano que vem novamente missionários, vocês podem levar a flâmbula, e toda a casa que vocês visitarem, vocês levam a bandeira de Massaranduba e abençoem cada vez mais esse nosso município, esse nosso estado, e parabéns por terem dado esse privilégio de nós termos escutado esses depoimentos. E nós somos de uma forma missionários também, escutando o povo, e agora nós temos argumentos e conhecemos mais esse projeto. Muito obrigado pela presença, e nada mais tendo a deliberar, encerro a presente reunião ordinária e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 23 de fevereiro de 2015. Está encerrada a sessão.